Na paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em Estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança, em Parnamirim, RN Natal. Ele é pastoreado pelo pastor Georgen Silva, no qual se encontra aqui. Vai comentar comigo, né, pastor, essa lição tão boa? Muito bem, é uma lição número 9, não é? Uma lição interessantíssima que fala exatamente sobre a vontade humana. E uma lição, né, pastor, um assunto bem propício aos nossos dias de hoje. A lição número 9, ela tem como tema a vontade, o que move o ser humano. Antes da gente comentar essa lição, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. Quando você deixa um like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai propagando, assim, passando, e a palavra de Deus vai alcançar os quatro cantos da terra. Muito bem. Pastor, é um assunto tão bom, né? Esse trimestre está riquíssimo, né? O tema principal, o corpo, alma e espírito. É verdade, mas o tema de hoje, vontade, a vontade é que todo ser humano tem vontade. E você fique bem atento para que você possa entender, aprender e também ensinar os seus alunos. O tema, como já foi dito aqui, vontade, o que move o ser humano. O textuário, que eu digo que é a primeira base da lição, você vai encontrar lá em Gálatas, capítulo número 5, versículo número 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A verdade prática nos diz assim: guiado por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Quando a vontade ela é guiada por Deus, não tem como a gente errar o alvo, não tem como você andar longe da presença do Senhor. É o que nós vamos tratar nessa aula tão maravilhosa. A segunda base da lição vamos encontrar lá na leitura bíblica em classe, que eu peço que você leia com os seus alunos. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 21. Também lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. E Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo número 17. Leia com seus alunos, é importante, porque é o que vai dar base ao estudo da lição. A introdução, ou parte da introdução, vai nos dizer que nas lições anteriores a gente estudamos sobre duas das principais faculdades da alma, que é o intelecto e a sensibilidade. A gente viu nas lições anteriores. Vimos a relação entre o que pensamos e sentimos, e como pensamentos e sentimentos podem influenciar na vontade e as decisões. Olha só, que pensamentos e sentimento, ele pode influenciar nas nossas decisões que a gente possa vir tomar durante o nosso dia a dia. Pensar, sentir, desejar e agir costumam compor um mesmo fenômeno na experiência humana. Então, são atitudes que compõem o ser humano. E vontade humana é o que nós vamos estudar nessa lição, a vontade humana. O que vem a ser, que é faculdade essencial que, quando guiada por Deus, quando ministrada, organizada, guiada por Deus, se torna uma poderosa ferramenta para escolhas sábias e vida que produz frutos de arrependimento, vida frutífera que produzimos em Cristo Jesus. Quando a vontade, né, pastor, ela é guiada por Deus. Sim. Se não for guiada por Deus, as consequências são terríveis. Veja que coisa interessante nessa parte introdutória, queridos. Observe que pensamentos e sentimentos. É verdade. O que você pensa e o que você sente vai diretamente influenciar a tua tomada de decisão. Veja que coisa tremenda. E a verdade é essa. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, tal fulano
agiu sem pensar. Não, ele pensou sim. Talvez ele não tenha pensado nas consequências, mas ele pensou. E aí fez com que ele pensasse, sentisse, desejasse e agisse. Foi exatamente essa parte introdutória aí que o professor Salomão falou. Então, o primeiro tópico da lição fala exatamente sobre vontade. O que é a vontade? A motivação e a ação. Então, vontade está diretamente ligado com motivação e ação. E qual é o conceito? Como é que a gente pode conceituar vontade? A palavra volição ou vontade é a capacidade que o ser humano tem de desejar, de querer, de almejar, de escolher, veja, e, por fim, agir. Então, a vontade ela pode ser entendida também como motivação. Ou seja, qual foi a motivação? Que vontade você teve de tomar uma certa decisão, não é? Então, sem desejo ou vontade, não há motivação. E, via de consequência, terá uma ação, não é? Então, nesse conceito amplo do que é vontade, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originariamente a nossa vontade. Então, existem fatos, existem coisas que acontecem na nossa vida que a nossa ação, ela não era exatamente aquilo que a gente queria fazer, mas fez. Então, por isso que, bem colocado na parte introdutória, que as nossas vontades, os nossos desejos devem estar orientados por Deus, seguindo a sua palavra. Então, diz também, a convenção ou a conversão é um exemplo de mudança. Quando a gente estava falando anteriormente, em que o homem precisa ser guiado e orientado pelo Espírito Santo, a lição agora já nos traz aqui a questão da conversão do homem a Cristo. E ele fala, a conversão é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento, conforme Atos 3:19, que nos fala exatamente. Vamos olhar Atos 3:19. O que é que está escrito em Atos 3:19, para que a gente possa observar o que verdadeiramente Deus nesta noite quer nos falar. Então, Atos 3:19 nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor na tua vida. Então, todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, ele renuncia a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Olha, às vezes o homem pecador, ele pode pensar, motivado por algum desejo, a gente vai ver na lição, algum desejo carnal. E quando ele vê que aquilo é errado, que aquilo é pecado, ele prefere deixar essa vontade de lado e fazer a vontade de Deus na sua vida. Então ele renuncia a sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo, como está escrito em Mateus 16:24, que diz: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É o livre-arbítrio funcionando, né? Aí você diz assim, mas como livre-arbítrio se ele está fazendo a vontade de Deus? Mas quem foi que tomou a decisão? Foi você, em fazer aquilo que era errado aos olhos de Deus e fazer aquilo que é certo conforme a palavra de Deus. Então, esse é o final do primeiro subtópico, do primeiro tópico. Amém. O segundo ponto tem como tema do pensamento à ação. Isso. Olha só como vamos entender sobre do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento sem relação
com um sentimento ou um desejo, só apenas um pensamento. Veja só. Como, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, o autor da lição, podemos pensar em viajar, fazer uma viagem. Isso só no pensamento, veja só. Pensar em viajar, fazendo uma viagem, que isso nos traga sem trazer qualquer emoção, certo? Mas também podemos concordar com na astrologia, quer dizer, o desejo de viajar novamente, nostalgia, o nome certo, para explicar, com a nostalgia, o desejo de viajar novamente, veja só, podemos dizer que se esse desejo pode nos motivar a comprar uma passagem, certo? E repetir a experiência, quer dizer, a gente simplesmente pensou em viajar, o pensamento, certo? E por pensar, a gente foi comprar uma passagem. Ficou aquela emoção do passeio na nossa mente e vamos realizar de novo. Mas foi pelos pensamentos que fizemos isso, certo? Ele diz aqui, em caso assim, ocorre um fenômeno completo, quer dizer, pensamento, sentimento, desejo e ação. Né, pastor? Ele pensou antes, mas ele colocou em prática o seu pensamento, comprou a passagem e foi viajar. Quer dizer, é completo aqui. Ou seja, pensamento, sentimento, desejo e ação. Aí, nesse caso, ele dá 2 exemplos, né? Alguém que pensa tão somente em viajar e alguém que já viajou e, nostalgicamente, ele quer voltar a repetir aquela ação. Verdade. E nessa ação, por isso que ele fala aqui, olha o tema desse segundo ponto do primeiro tópico, do pensamento à ação. Ele pensou e agiu. Isso. O primeiro passo foi ele pensar, depois ele agiu, certo? Aconteceu com Eva no Éden. O exemplo que o autor da lição dá aqui, aconteceu com Eva lá no Éden. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, até ser enganada. A serpente chegou para ela e disse, olha, não é bem assim que Deus falou. Convenceu a Eva a desejar e colocar em prática a ação de comer do fruto. Ao acreditar na falsa elevação que obteria, diz aqui, sereis como Deus. Simplesmente, né, pastor? A serpente colocou aquilo na mente dela, olha, você vai ser como Deus. Aí colocou esse desejo no coração dela. Ela pensou exatamente o que o diabo quis que ela pensasse. Estava esse desejo. Certamente sentiu alguma emoção. Diz aqui, o próximo passo foi a manifestação do desejo, que gerou a ação e tomou e comeu o fruto. Gerou o desejo, comeu o fruto e pecou. Isso foi o quê? Do pensamento à ação, que levou à ruína de toda a humanidade. Entrou o pecado através de Adão e Eva, através de Adão, e o pecado chegou a toda a humanidade por simples fato. Pensou e agiu. Ação. Ou seja, e aí também ela acreditou, né? Acreditou. Na falsa elevação que ela teria. É verdade. Em sendo semelhante a Deus. Então, o terceiro subtópico do primeiro tópico fala sobre a fraqueza de vontade. Observe, fraqueza de vontade. A gente viu no subtópico anterior que Eva pensou para agir. Pensou e disse, eu vou ser elevada à condição de Deus. Mas no caso de Adão, ele teve fraqueza de vontade. Adão pecou sem ser enganado. Quem foi enganado foi Eva. Foi verdade. Não é? Isso significa que seu entendimento da proibição e consequências
relativa ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. Ele tinha consciência que era pecado, não é? O problema de Adão, ele se deu na esfera da vontade. Observemos, então, nesse caso específico, não é, que Adão, em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, ele fez o quê? Decidiu pecar, aderindo à vontade de Eva. Que coisa tremenda, hein? Que lição nos traz nesta noite, que o Espírito Santo nos fala. Muitas vezes, olhe, você sabe que é errado cometer um certo ato, não é? Na carnalidade, e mesmo assim você sabe que Deus desaprova, mas você, para cumprir o desejo de alguém, você comete. Né? Às vezes as pessoas estão numa festa ou coisa, mas rapaz, tu é crente, aí diz, teu pastor não está vendo, toma só um golezinho aqui, não é? Então você sabe que é errado fazer aquilo, mas você, para satisfazer a vontade do outro, mesmo sabendo que o que você está fazendo é errado, você faz. E foi isso que aconteceu com o nosso irmão, né? Nosso pai, né? Primeiro, Adão. Então, quantas decisões erradas nós tomamos, plenamente conscientes de nossas ou de suas consequências? Da violação de uma restrição alimentar a condutas mais graves. Como assim, pastor? É uma conduta, uma restrição alimentar. Muitas vezes o médico diz, olha, você não coma gordura. Aí vem alguém com um churrasquinho assim, pegando fogo, aquela gordurinha gostosa. Aí você diz, me coloca um pedacinho aqui, mas o médico falou que não era para comer. Mas ele vai e come. É verdade. Ele vai e come, não é? Então, muitas vezes, né? Então, esse desejo, essas condutas de uma restrição alimentar, há condutas mais graves. Muitas vezes o desejo fala mais alto do que a razão. Às vezes você pode falar assim dentro do teu coração, não, vai ser só essa vez. É isso que o demônio quer, que seja só essa vez, não é? Então, a busca do prazer, pelo prazer, essa é uma característica da cultura hedonista. Vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Assim, só Jesus pode libertar, queridos, o ser humano dessas prisões espirituais. A sinopse desse primeiro tópico fala: a vontade é a capacidade humana de desejar e agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos e decisões espirituais. Amém. E o segundo tópico da lição tem como tema desejos da escravidão à redenção. Primeiro ponto nos diz assim: experiência do deserto. Vai nos levar até ao deserto. O povo de Deus, Israel, que caminhava pelo deserto. Ele diz aqui, o povo de Deus, o povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação no deserto. Porque eles saíram da escravidão. Deus os libertara da escravidão. Mas eles se tornaram escravos dos seus desejos. Está lá em Salmos 106, versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: deixaram-se levar da cobiça num deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez os seus desejos, mas fez definhar a alma. O que aconteceu com esse povo? Se deixou levar pelos desejos da carne. Apesar das grandes maravilhas que Deus fez para eles. E eu digo assim, apesar das grandes maravilhas que Deus fez e faz para nós, às vezes a gente se esquece o que Deus faz para nós todos os santos dias, todo dia. E o povo se esqueceu. Diz aqui que os hebreus, tomados de ingratidão, eles lembravam-se das comidas do Egito e se deixavam dominar por seus desejos. Esse é o perigo
que nos rodeia a cada dia, nos deixar, nos levar pelos nossos desejos e saímos da presença do Senhor. Pensavam e sentiam e desejavam que eles eram servidos na casa da escravidão. Eles se lembravam do que era, se é para morrer num deserto, era muito melhor a gente estar lá escravo, preso, porque tinha comida todos os dias. Eles preferiram estar escravo, ainda preso ainda na escravidão, porque tinha comida. Simplesmente não queriam trabalhar, né, pastor? É verdade. Não queria ir para a labuta da vida mesmo. Queria tudo fácil. Ele diz aqui, como nos adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não nos deixemos levar por nossos próprios desejos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo número 13, ele fala muito bem sobre isso. Ele nos adverte a não nos deixar levar pelos próprios desejos. É um conselho que Deus dá para nós, a cuidarmos das nossas vidas. Então, a experiência no deserto nos traz grandes ensinamentos a não fazer como eles fizeram, mas andar na presença do Senhor. Amém. Então, observe que nesse tópico que o senhor falou, o culto dos desejos trouxe aos hebreus terríveis consequências. Quais foram as terríveis consequências? Perecimento e morte, não é? Então, o segundo subtópico do segundo tópico fala sobre os desejos na nossa era, na era cristã. Então, o drama dos desejos continuam na era cristã. Não foi nada que ficasse lá só com os hebreus, com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder também para nós vencermos o pecado, não é? Então, contudo, enquanto estivermos neste corpo que é mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Observe, todo cristão ele precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a vontade do Espírito. Porque Gálatas 5,17 fala com muita clareza. Diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E diz, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne, que vem do termo sarx, significa natureza pecaminosa, tem seus próprios desejos, que são contrários, obviamente, ao do Espírito. Vê-se então em nosso interior, no interior humano, uma luta travada. Então, cabe a nós decidirmos entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a sua direção. Então, queridos, por isso que é necessário, sim, nós conhecermos a Cristo, termos a Cristo como nosso Salvador, para que a gente possa poder ouvir a voz de Deus no nosso coração e poder tomar as decisões que agradam ao Senhor. Amém. E esse segundo tópico tem um tema, a gente falou aqui no início, sobre desejo da escravidão à redenção. A redenção é nesse terceiro ponto que vamos ver agora. A decisão do homem redimido. Olha só que coisa maravilhosa. A gente viu a experiência no deserto, que o povo preferiu, desejou voltar para a escravidão. Vimos como pastor agora os desejos na era cristã, esses desejos que invadem aos nossos pensamentos. Mas vimos também, vamos ver agora, a decisão do homem redimido. A obra da salvação realizada por Cristo, lá na cruz do Calvário, nos liberta do poder do pecado. A nossa liberdade, a gente só encontra em Cristo. Não tem outro meio de sermos libertos,
se não for por Cristo Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz, né, pastor, que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Todo. Nós somos purificados, redimidos pelo sangue de Cristo. Diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido, quer dizer, o homem purificado, o homem santificado, o homem que nasceu de novo, inclina-se para as coisas do Espírito. Romanos 8:5, para as coisas de Deus. Isso é resultado de sua nova natureza. A natureza pecaminosa, ela vai ser subjugada, vencida, dia após dia, pela nova natureza que encontramos em Cristo Jesus. O velho homem ficou para trás. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas pelo poder do Espírito nos dedicar ao processo da mortificação da nossa carne, a velha natureza. Esse processo de mortificação, que nós chamamos de santificação, é dia após dia. O processo de santificação ele é contínuo, dia após dia, passo após passo, degrau após degrau, é dia a dia, vivendo com Deus, vivendo com Cristo Jesus. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo e andando, frutificando no Espírito. Esse processo de redimido, de redenção, a gente só vamos encontrar em Cristo Jesus. Novo homem, nova carne, nova natureza, certo? Só encontra em Cristo Jesus. O sinopse desse segundo tópico nos diz assim: os desejos podem escravizar o ser humano, mas em Cristo há poder para vencê-los e viver segundo o Espírito Santo de Deus, meu pastor. Glória a Deus. Então, terminamos aí o segundo tópico. Vamos começar o terceiro tópico e último tópico, né? Que fala sobre o ensino sobre os desejos, lá conforme escreveu Tiago. Então, o primeiro subtópico desse, sobre os desejos, fala sobre atração e engano. Então, nós, como seres humanos, somos normalmente atraídos. Porém, você tem que ter condição de discernir o que é engano, se a tua atração está sendo enganosa. Então, Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, ele fala exatamente o seguinte: olha, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O versículo 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Que coisa terrível, não é? Então, ele trata esses dois versículos exatamente dos desejos carnais e suas consequências. Observe que, empregando o conhecido termo concupiscência, que do grego diz epitúmia, com o sentido de maus desejos, o apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. É isso que diz o versículo 14 de Tiago, capítulo 1. Então, a vontade ou a faculdade da vontade, ela é retratada ou é tratada neste texto como um elemento de comunicação interna que tem a capacidade de atrair o ser humano e enganá-lo. Então, assim sendo, o mau desejo, ele é capaz de afetar a própria razão. Que coisa, hein? Você tem a razão, você conhece o que é certo, você conhece o que é errado, mas esses maus pensamentos, né? Ele tem a capacidade de afetar
a tua razão. É coisa tremenda, viu? A questão da vontade. Levando-o a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Então, nesse processo, a mente do ser humano, ela passa a ser entorpecida por aquele desejo. E depois do desejo ter sido aguçado. Então, se esse desejo for aguçado na mente do homem ou da mulher, é um perigo eminente, porque a própria razão, ela é afetada. Amém. O segundo ponto do terceiro tópico nos traz um assunto muito importante. Abortando o processo. O nome é até interessante, né, Wagner? Verdade. Abortando o processo. Quer dizer, todo o processo do pecado já foi todo gerado, está pronto ali para pecar, não é? Ele manda abortar. Abortar é arrancar, né? Tirar. Tirar aquilo ali. Ele fala aqui que na lição 7 estudamos sobre a importância de interromper. Olha só, na lição, a gente viu sobre a importância de interromper os maus pensamentos. Verdade. Para evitar a prática do pecado. Interromper. Mas pelo texto de Tiago, que vimos há pouco tempo, o pastor explicando muito bem sobre isso, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Arrancar, tirar, botar para fora mesmo. Por quê? Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente em nossas decisões. Pode sim. Que os pensamentos estão lá, processando, atuando. Se ele não for arrancado, abortado, ele vai influenciar nas nossas decisões. Quando encontra o seu objeto, ou alvo, ou desejo, se torna intenso, quer dizer, ele vai aumentando ainda a sua intensidade, o seu ataque ainda mais, ele vai com mais profundidade. Se não for rejeitado, ele não vai descansar até convencer e derrubar as barreiras da consciência, da sua vontade, do seu desejo. Ele vai derrubar você, antes que você lutava contra, ele vai lhe convencer a realizá-los. Ele diz aqui, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 15, nos diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, da luz, olha só, da luz nasce, vem a nascer, o pecado. E o pecado sendo consumado, sendo realizado, sendo feito, gera o quê? A morte. Gera a morte. Acabou. Foi o que Deus disse para Adão. Olha, não coma daquela fruta, porque se comer, certamente morrereis. E simplesmente ele deu ouvido à mulher e comeu. E ambos pecaram. Ele diz aqui que o Senhor nos livre de toda tentação. Não nos esquecemos, contudo, de fazer a nossa parte. Que parte é essa? Viver em constante vigilância e oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Carne é fraca. Devemos estar vigiando e orando sempre, sempre. Existe uma teoria aí, alguém conta que existe reserva de oração. Irmãos, isso não existe. A Bíblia diz orar constantemente. Sem cessar. Sem cessar. Porque se não houvesse esse conselho de Deus na Bíblia, não precisaria ter reserva de oração. E outros dizem que tem reserva espiritual. Irmãos, é dia após dia. A nossa comunhão com Deus, a nossa oração com Deus é dia após dia, noite após noite, é constante em comunhão com Deus. Amém? Com isso concluímos o terceiro tópico da lição. A sinopse, meu pastor, diz assim: Tiago revela como os maus desejos geram pecado, alertando sobre a necessidade de vigilância e domínio espiritual. Amém. Então, concluindo, queridos, a lição de hoje, que é uma lição maravilhosa, né? Apesar de nossa tendência do homem pecaminosa, não podemos encarar os desejos,
apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência, quando guiada por Deus. Não é? Quando guiada por Deus, os nossos desejos é uma grande bênção. Ela é responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Então, como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar para as nossas tarefas do dia a dia, independentemente da fase da vida pela qual nós estamos passando. Então, queridos, que Deus possa orientar toda a nossa vontade e que a gente possa sempre tomar decisões de acordo com a sua palavra e a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que a sua vontade seja a vontade em Deus. Você procure uma igreja mais próxima, você venha dedicar a sua vida a Deus. Amém. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos do céu. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.